Josué capítulo 6, versículo 1. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta do chifre de carneiro, ouvindo vós o som dela, todo o povo gritará com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse: Levai a arca da aliança. E 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Versículo 9. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo ordenara Josué, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Assim, a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No segundo dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial. E assim fizeram por 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém, toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levando grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia,
destruíram totalmente a fio da espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. E agora vamos ler Hebreus capítulo 11, versículo 30 e o 31, que diz assim: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe a meretriz não foi destruída com os desobedientes, porque escolheu com paz aos espias. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua palavra. Amém. Então, amados, vamos nesta noite continuarmos aqui o capítulo 11 de Hebreus, dos heróis da fé. E nós vamos hoje meditar um pouco sobre a queda das muralhas, de Jericó. E a nossa mensagem nesta noite, o tema é o seguinte: a vitória pela fé. A vitória pela fé. Amados irmãos, o evento da queda de Jericó, dos muros de Jericó, melhor dizendo, ocorreu por volta do ano 1406 a.C., após a morte de Moisés e sob liderança de Josué, sucessor de Moisés. Como nós podemos ver aqui no texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 30 e o 31, diz: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Então, amados, Jericó era uma cidade fortificada, situada na entrada da terra prometida. Este foi um dos obstáculos para que Israel pudesse chegar à terra prometida. Israel precisava conquistar Jericó para iniciar a posse da terra que Deus havia prometido a Abraão. A fé do povo aqui, amados, podemos ver que expressa sua obediência, e podemos ver assim a um plano incomum dado por Deus ao povo, que resultou, podemos dizer assim, em um milagre que mudou o curso da história de Israel. A queda dos muros de Jericó é uma das histórias mais poderosas sobre o poder da fé na Bíblia. Não é à toa que o autor, inspirado aqui na carta aos Hebreus, ele dá essa ênfase, falando acerca dos heróis da fé, que esses homens, pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. E como aqui nós lemos, amados, nós somos lembrados de que foi pela fé que os muros caíram, depois que o povo de Israel os rodeou durante 7 dias, conforme a ordem do Senhor, Deus de Israel. Esta mensagem, amados, explora como a fé inabalável do povo de Deus, e esta, em obediência às instruções divinas, resultou na vitória sobre uma cidade aparentemente impenetrável. Aos olhos humanos, era impossível penetrar em Jericó. E esta mensagem, amados, para as nossas vidas como igreja do Senhor Jesus Cristo, para todos nós que Deus está nos concedendo esta oportunidade, esta mensagem nos mostrará como Deus guia o seu povo e conduz sempre o seu povo em triunfo, e como nós também podemos vencer, podemos dizer assim, os muros, aspas, de nossa vida, se seguirmos os mesmos princípios estabelecidos por Deus. Amados irmãos, a vida cristã, ela
é cheia de obstáculos. E muitos obstáculos. Eu creio que aqui muitos têm mais anos de evangelho do que eu, mas eu creio que até aqui o Senhor tem nos ajudado. E quantos obstáculos, amados irmãos, Deus nos tem concedido, só pela fé que nós temos nesse Deus maravilhoso, em obediência a Ele, temos rompido as barreiras, e podemos dizer, os muros, as muralhas, aspas, que surgem em nossa frente, Deus com o seu poder, Ele por amor a nós que fazemos parte do seu povo, Deus faz que esses muros caiam abaixo. E nós estamos aqui prosseguindo, andando e caminhando humildemente com o nosso Deus. Então, amados, nesta noite, com base nesse texto aqui de Josué, capítulo 6, do versículo 1, que nós lemos, até o versículo 21, e também Hebreus 11, 30 e 31, eu quero destacar pelo menos 3 lições para aplicarmos para as nossas vidas e assim ver quão poderoso, quão tremendo é o Deus pelo qual nós servimos e o adoramos. Então, vou falar aqui, amados, as lições que vamos extrair são 3. A primeira delas, nós vamos ver, em primeiro lugar, uma situação humanamente impossível. Em segundo lugar, nós vamos ver a estratégia de Deus para conduzir o seu povo em triunfo. E em terceiro, a vitória sobrenatural que Deus deu ao seu povo. Então vamos por parte. Então vamos para a primeira lição, para aplicarmos para as nossas vidas. Primeiro, veja o que é que diz aí Josué, capítulo 6, versículo 1 e o versículo 2. Veja o que é que diz. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada. Por causa de quem, irmãos? Dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Então Deus, ao povo olhar, ver aquela situação, a cidade como ela era rigorosamente fechada, o versículo 2, veja o que é que diz. Então disse o Senhor a Josué: olha, Josué, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Amados irmãos, nós podemos ver aqui em primeiro lugar uma situação humanamente impossível, porque se fosse por Israel apenas, era impossível eles penetrarem os muros de Jericó pela força do braço humano. E o que é que nós aprendemos aqui a princípio, amados? Quero que fique aqui nesse primeiro ponto, como lição para as nossas vidas. Antes de toda conquista, Deus nos ensina, primeiramente, a confiar nele diante do impossível. Vou repetir, viu? Antes de toda conquista, Deus nos ensina a confiarmos nele diante do impossível. Era impossível aqui Israel sozinho vencer ou destruir Jericó, porque precisava destruir primeiramente Jericó para que eles pudessem ter acesso e chegar à terra prometida. Então vejam só, amados, o versículo 1 diz que Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém entrava, nem ninguém saía. As muralhas aqui, amados, eram símbolos de segurança, de força e de resistência também contra os inimigos. Era impossível aos olhos humanos penetrar aquela cidade.
Mas no versículo 2, Deus vem e dá uma palavra, leva uma palavra para Josué, que era o líder de Israel, e diz assim: olha, tenho dado na tua mão, Josué, Jericó. Agora, amados, preste atenção uma coisa. Deus, Ele faz a promessa antes da conquista. Deus fala no tempo passado de uma vitória ainda futura. Tenho dado Jericó em tuas mãos. Deus falou no tempo passado de uma vitória ainda que seria futura. Antes do povo lutar, Deus já tinha prometido a vitória ao seu povo. Que Deus maravilhoso, né, irmãos? Por isso que Paulo diz em uma das suas cartas, diz que nós em Cristo Jesus, nós não somos vencedores, nós somos mais que vencedores. Porque o Deus que está diante de nós, Ele vai quebrando as barreiras, Ele vai abrindo o caminho para que o seu povo caminhe triunfantemente. Então, amados irmãos, como eu falei no início, precisamos primeiramente aprender a descansar nas promessas de Deus, mesmo antes de ver qualquer mudança. Assim como Israel, diante de Jericó, muitas vezes, amados, enfrentamos problemas que parecem intransponíveis. São dificuldades até espirituais, são muitas vezes problemas financeiros, são muitas vezes enfermidades físicas que estamos enfrentando, são muitas vezes problemas familiares e tantos outros que você possa imaginar. Mas Deus, amados, Ele fala na sua palavra para as nossas vidas, que Ele já tem um plano para todos os obstáculos que possam ou que venham surgir nas nossas vidas, na vida do seu povo. Amados irmãos, eu fico maravilhado, já tinha lido essa mensagem, essa passagem bíblica aqui tantas vezes, mas eu parei e pensei aqui nesse ponto aqui principalmente. Meus irmãos, você já imaginou, não sei qual é a sua idade, você que é um cristão, uma cristã, quanto tempo você já está servindo a Deus, mas você já parou para imaginar quantos obstáculos ainda, que não são visíveis aos seus olhos, que você vai ter que enfrentar? Mas Deus já sabe, porque Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele já sabe todas as coisas. Ele já vai nos preparando para que quando chegar este obstáculo, nós, pela fé que temos nesse grande e maravilhoso Deus, possamos confiar, firmar cada vez mais a nossa fé e descansarmos tão somente nele. Como eu falei aqui no início, antes de qualquer conquista, Deus nos ensina a confiarmos nele diante de qualquer coisa que aos nossos olhos pareça impossível. E eu fiquei imaginando, o que será o que vem para a minha vida ainda, para que eu possa enfrentar? O que é que vem ainda para a vida do seu povo que está aqui ainda nesta terra? Quais são os obstáculos? Você já parou para imaginar, amados irmãos? Mas nós devemos confiar nele, descansar nele, porque ele vai adiante de nós. E certamente, antes que chegue esses obstáculos, Deus há de falar conosco por intermédio da sua palavra, para que nos firme cada vez mais na sua fé. Irmãos, Deus nos ajuda, amados, a vencermos os desafios, muitas vezes aos nossos olhos, impossíveis. O que é impossível para nós é apenas uma oportunidade para Deus agir no nosso meio. Quando tudo parecer fechado, Deus já preparou
uma saída, assim como fez com Israel. O povo olhava para Jericó, via aqueles obstáculos, mas a bênção já estava tão perto para aquilo que o povo olhava e achava impossível. Deus já tinha preparado um plano para que as ruínas de Jericó fossem abaixo e o povo caminhasse e fosse adiante para a terra prometida, como Deus prometeu a Abraão. Amados, precisamos aprender a confiar nas promessas de Deus, mesmo antes de ver os resultados. Uma coisa é nós crermos, outra coisa é nós perseverarmos. E alguém já ilustrou isso de uma forma bem interessante, que disse o seguinte: um agricultor planta uma semente, confiando que ela crescerá, vai vir a flor e vai frutificar, mesmo sem ver a planta imediatamente, mas ele confia. Assim também nós devemos confiar nas promessas de Deus, crer mesmo não vendo que vai acontecer. Deus falando, vai acontecer. Porque a perseverança transforma a promessa de Deus em nossas vidas em realidade. E Deus faz isso para que cada vez mais nós possamos entender, conhecer cada vez mais quem é o Deus pelo qual nós estamos crendo, servindo e adorando. Então, amados, fica aqui essa primeira lição para as nossas vidas, acerca aqui dessa passagem bíblica aqui de Jericó. Antes de qualquer conquista, Deus nos ensina a confiar nele diante do impossível. Eu não sei se você tem alguma coisa que você, aos seus olhos, acha que é impossível para Deus, mas que nós devemos confiar, continuar confiando que Deus pode fazer toda e qualquer coisa segundo a sua vontade. Então, amados, nós vimos aqui uma situação humanamente impossível e nós devemos aprender a confiar nele antes de toda e qualquer conquista, mesmo que aos nossos olhos pareça impossível. Mas em segundo lugar, eu quero compartilhar com os irmãos aí, nos versículos 3, 14 e o versículo 10. E o versículo 16, melhor dizendo. Veja o que aqui diz. Vou ler primeiramente o versículo 3. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis o quê? A cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por quê? Por 7 dias. Versículo 10 também. Porém o povo ordenara a Josué, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu diga: gritai, então gritareis. E versículo 16, veja o que é que diz. E sucedeu que, na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam a trombeta, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Nós podemos ver aqui em segundo lugar a estratégia de Deus para a vitória. A estratégia de Deus para a vitória. Amados irmãos, a conquista vem, ou a vitória vem,
para os que obedecem, mesmo sem entender, confiando plenamente em Deus. Eu vou repetir. A conquista ou a vitória vem para os que obedecem, mesmo sem entender, confiando plenamente em Deus. Os irmãos perceberam aqui nesses versículos que nós lemos? Eu poderia ler do versículo 3 até o 15, mas para ganharmos tempo, nós já lemos lá todo o texto. Vejam só, amados, aos olhos humanos, parece uma ordem incomum. Vocês marchem, mas não lutem. Rodeareis, pois, a cidade, todos os homens de guerra, dando uma vez a volta na cidade, cercando uma vez, assim fareis por 6 dias. Deus dá uma ordem para o povo, para que rodeie a cidade, os homens de guerra, mas não lutem, apenas rodear. Já pensou? Que estratégia diferente da humana? Deus ordenou que o povo marchasse por 6 dias ao redor da cidade, e isso em silêncio. Não era nem para abrir a boca. Veja o que é que diz o versículo 14. No segundo dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias. E o versículo 10 também diz: porém o povo ordenara a Josué, diz: não gritareis, nem fareis ouvir a voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Então a ordem foi essa de Deus: vocês marchem 6 dias em silêncio. No 7º dia, quando eu mandar vocês gritar, vocês gritem. Irmãos, é algo só de Deus mesmo. Por 6 dias, os homens armados, todo o exército de Israel, rodearam Jericó. Nada aconteceu, nada caiu, mas eles continuaram. Não gritareis, nem fazeis ouvir a sua voz. Está no versículo 10 que nós lemos. Por que Deus manda, amados, que o povo fique calado? Apenas me obedeçam, façam o que eu estou mandando. A minha estratégia é totalmente diferente da de vocês, seres humanos. Para que eu possa agir, eu vou agir de forma totalmente inversa à de vocês. Vocês rodeiem, não lutem, apenas obedeçam. 6 vezes vocês vão fazer isso, durante 6 dias, e isso em silêncio. Nada aconteceu, nem trincou nenhuma parede, mas o povo continuou. Sabe o que é isso, amados? O silêncio ali era a disciplina de Deus, ensinando ao povo a obediência, e também a reverência que eles deveriam ter a esse grande e maravilhoso Deus. Se Ele está mandando fazer como Ele quer, vamos aprender, vamos obedecer e vamos fazer reverentemente, em silêncio, como Ele está mandando. Era uma forma de apenas manter o foco na promessa que Deus já tinha feito a eles, já tinha dito a eles, e não colocar o foco no obstáculo. Porque se eles colocassem o foco, olhassem para as muralhas, já são 6 dias, não trincou nenhuma parede ainda. Será que vai cair mesmo? Mas eles continuaram. Deus estava disciplinando, ensinando o seu povo, e isto em reverência a Deus. Irmãos, o que é que nós podemos aprender? Várias lições, amados. Deus
nem sempre age como nós esperamos. A estratégia de Deus não fazia nenhum sentido militarmente, mas apenas exigia fé e obediência ao Deus que estava mandando que eles fizessem. E aqui, amados, por que não aplicarmos para as nossas vidas também? Muitas vezes, amados, Deus pode pedir a mim e a você algo ilógico para que venhamos realizar para Ele. Mas devemos aprender com o povo aqui a obediência que eles tiveram diante de Deus. A obediência, mesmo sem a lógica humana, é a chave para o agir de Deus em nossas vidas. Nós devemos confiar, amados, nesse grande e maravilhoso Deus. A fé obedece, sem ver a razão, mas confiando tão somente no autor da vida, no autor da promessa. Quando obedecemos a Deus no silêncio, Ele vai preparando o impacto para as nossas conquistas. Muitas conquistas, amados, não vêm nos primeiros dias, podem levar tempo. Deus está testando a nossa fé, e a nossa parte é perseverarmos naquilo que Deus tem nos prometido. Deus não esquece de nós, nem nunca esquecerá. Ele está sempre nos fortalecendo pela fé, enquanto nós estamos caminhando. Há momentos, amados, em nossas vidas, que precisamos silenciar a nossa alma e confiar em Deus sem nenhuma murmuração. O que é murmurar, amados? É você estar reclamando, às vezes, por uma coisa que você talvez não quisesse estar passando na sua vida. Eu sei, amados, que Deus, Ele permite em nossas vidas provas dolorosas, mas isso é para testar a nossa fé, como diz Pedro, depois de provar da nossa fé, para sermos perfeitos. Não podemos desistir antes do tempo certo de Deus. A perseverança, amados, é essencial para as promessas de Deus. Precisamos aprender a esperar sem reclamar, confiando que Deus está agindo. O silêncio da fé fala mais alto do que a dúvida. Vou repetir, viu? O silêncio da fé fala mais alto do que a dúvida. Às vezes, amados, nós murmuramos por tantas coisas. Nós murmuramos, eu vou botar aqui, nós reclamamos, sabe de quê? Primeiro, reclamamos da nossa família. Às vezes dizem, nós falamos, mas minha família não tem jeito. Acontece isso, está acontecendo aquilo, que... Não, meu irmão, minha irmã, se Deus colocou você na família a qual você pertence, é porque Deus quis que você pertencesse a essa família. Não reclame. Às vezes reclamamos de um filho, de uma filha, de um esposo ou de uma esposa. Não, meu irmão, Deus lhe deu a esposa, Deus lhe deu um esposo. Deus lhe deu os filhos ou filhas. É porque Deus assim o quis e faça isso. Para glorificar a Deus, cuide dos seus filhos, ame seu esposo, ame sua esposa. Ame sua família, porque é nessa família que Deus quer que você glorifique a Ele.
Às vezes reclamamos do nosso trabalho. Mas Deus, se você está trabalhando onde você está, sabe por quê? Deus quer que você esteja ali. Não murmure. Porque a Bíblia diz: nada é dado ao homem se do céu não lhe for permitido. Então tudo o que vem, amados, para a minha vida e para a sua, é permissão de Deus. Às vezes reclamamos da nossa igreja, reclamamos do pastor, reclamamos dos oficiais, reclamamos dos irmãos, reclamamos de tantas coisas, mas esta é a igreja que Deus colocou você, para você estar aqui adorando a Ele, servindo a Ele e fazendo a vontade de Deus. Você pensa que vai ter igreja perfeita aqui na terra? Porque a igreja é composta de pessoas imperfeitas, mas que foram restauradas, lavadas pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, estão caminhando e buscando cada vez mais se aperfeiçoar nos caminhos do Senhor. Nós somos imperfeitos ainda, e Deus está trabalhando em nossa vida, está lapidando as nossas vidas. Talvez, amados irmãos, a família que você tanto reclama, o esposo que você tanto reclama, a esposa que você reclama, o filho que você reclama, a igreja que você reclama, sabe o que é? Talvez seja a lixa de Deus para lapidar você como Deus quer. Então fique calado, fique em silêncio e espere e descanse em Deus. Você já parou para pensar, talvez não possa ser isso? Deus está nos lapidando, amados, até sermos dia perfeito, como diz Provérbios. Porque nós vamos caminhando de glória em glória, até ser dia perfeito. Deus nos pega, sabe como? Uma pedra bruta, e vai nos lapidando como Ele quer. O agir de Deus é diferente do nosso. E Ele vai fazer isso, se você é um filho ou uma filha de Deus. Ele vai trabalhar na minha e na sua vida, até chegarmos ao ponto que Ele quer. Porque Deus é Deus, e assim Ele faz. O silêncio da fé fala mais alto do que qualquer dúvida, ou do que qualquer murmuração, ou reclamação. Aqui eu aprendo uma coisa, amados, e quero compartilhar agora de um modo como uma igreja, como o corpo de Cristo. Amados irmãos, nós podemos ver aqui no versículo 10, quando Josué diz, olha: porém ao povo ordenara Josué dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Nós podemos ver aqui um povo unificado. O povo de Israel, neste momento aqui, amados, agiu de uma forma uníssona, sem murmurações, sem divisões, demonstrando ser o quê? A força da coletividade. A unidade no corpo de Cristo, amados, é essencial para enfrentarmos os desafios e alcançarmos as promessas de Deus juntos, caminhando amavelmente pelo nosso Deus. Veja que é todo o povo. Josué era o líder. Deus disse que era para todo o povo, homens de guerra, tudo, fazer isso. Mostrando o quê? Um povo unificado, unissonamente. Eles estavam ali unidos com um só propósito, obedecendo ao que Deus ordenara e o que Josué, o líder, estava mandando fazer. Mas podemos ver aqui também no versículo 20, amados: gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantando grande grito, ruíram as muralhas
e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Podemos ver aqui, amados, a fé de Josué e dos líderes que inspirou todo o povo a seguir as instruções que Deus lhe tinha dado. Irmãos, liderança e fé caminham juntas. A fé dos líderes deve contagiar os liderados. Por isso, a tamanha responsabilidade de quem é líder na igreja. Como nós devemos orar pela nossa liderança, ao invés de estarmos murmurando? Orem, amados, pela liderança da igreja. Não apenas reclame, porque quando nós oramos, Deus vai trabalhar na vida desses líderes que Deus colocou. Faça o que deve fazer. Se você é um líder, continue fazendo. Se tem algum líder que não está obedecendo, ore por ele, entrega ele na mão do Senhor. Mas não deixe de obedecer à voz de Deus. E nós podemos ver aqui também o impacto da fé de forma coletiva. Quando a igreja, amados, quando o povo de Deus ali agiu em unidade e fé, aconteceu aquela maravilha. A mesma coisa acontece quando a igreja age em unidade e fé. Grandes coisas acontecerão no meio do povo de Deus e para a glória dele. Essa história aqui de Jericó nos lembra da importância de caminharmos juntos na fé, ajudando uns aos outros. E aí, como nós vemos aqui nesse texto, nós vemos a manifestação do poder de Deus. A unidade do povo de Israel resultou na manifestação do poder de Deus sobre a cidade de Jericó. Quando o povo de Deus se une em fé, o poder de Deus é manifestado de forma poderosa. Isto eu creio, amados, porque nós podemos ver exemplos como este, e tem exortações também no Novo Testamento para a igreja de Deus agir desta mesma forma. Vejam aí, amados, abram comigo, Efésios capítulo 4. Não desmarquem Josué capítulo 6. Efésios capítulo 4. Esse texto, amados, você que é membro da igreja, se for possível, leia esse texto todos os dias. E quando vier alguma coisa, algum pensamento de você vir reclamar de alguma coisa, veja o que aqui Paulo vai dizer para os crentes de Éfeso, que vai servir para mim e para você. Efésios capítulo 4, versículo 1 ao versículo 6. Veja o que aqui diz. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor. Olha, o que é rogar, amados? É uma recomendação. É como que Paulo está dizendo: olha, meus irmãos, eu recomendo a vocês, eu, prisioneiro no Senhor. Aí ele diz: que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamado, mostrando que cada um de nós, como somos chamados por Deus, Deus nos dá uma vocação, primeira para a salvação, e as demais virão depois. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, aí vem agora, suportando uns aos outros. É isso só? Não.
suportando uns aos outros em amor. Não é apenas você suportar não, viu, meu irmão? Porque eu já vi muitas pessoas na igreja dizer, olha, suportar tal irmão não é brincadeira, suportar tal irmã não é brincadeira. Mas Paulo está mandando aqui, a vocação para que nós fomos chamados foi para essa primeira, para nós andarmos com humildade, com mansidão, longanimidade, paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Aí vem o versículo 3, esforçando-vos diligentemente por preservar o quê? A unidade do Espírito no vínculo da paz. O que eu falei lá, o povo lá estava o quê? De forma uníssona. E Paulo diz aqui, olha, vocês se esforcem, isso de forma diligente. Por quê? Para quê? Por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Você foi chamado, você foi vocacionado para ser crente, para pertencer a uma igreja, para que você se esforce, ande humildemente, com mansidão, suportando uns aos outros e ainda por cima, se esforcem para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós temos que preservar, amados, a unidade na igreja e não a divisão. Nós temos que preservar. Não sou eu que estou falando, não. É o Espírito Santo aqui que está falando comigo e com você. E ai de mim, ai de você, que se não fizermos isso. Aí ele continua. Há somente um corpo, irmãos. Há um só Espírito, como também fosse chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo. E agora vem, amados, o mais importante, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aquele que muitas vezes nós não suportamos, sabe o que é que Paulo está dizendo? Olha, há só um Deus, há um só Espírito, mas Deus age na vida daquele que você não suporta, age na sua vida, está agindo na vida de todos. Então façam isso, suportem uns aos outros em amor, com mansidão, com humildade, preservem a unidade da igreja no vínculo da paz. Irmãos, vamos fazer isso, irmãos, para que as maravilhas de Deus aconteçam nas nossas vidas e no meio da sua igreja. Nós já temos tantos problemas que o mundo aí aparece. Aí você vem para a igreja para você talvez criar mais problemas do que aqueles que já precisam ser resolvidos. Entrega na mão de Deus, irmãos, que Deus age na vida de todos, conforme Ele quer. É um só Espírito, um só Deus, Ele age na vida de todos e age conforme a vontade dEle. Se aquele irmão, aquela irmã não está aos seus olhos como você quer, ora a Deus por ela, ora a Deus por ele. Entrega na mão desse Senhor. Você não sabe, olha o que é que Paulo diz, amados, que Ele é Senhor, Ele age em todos, por meio de todos e em todos. Quando o povo de Deus se une em fé, o poder de Deus é manifestado de maneira poderosa. Veja que Josué ali, ele convocou os sacerdotes, os militares e também todo o povo, porque era assim que Deus queria, mostrando que deveria ter unidade no meio do povo de Deus. Então, amados, nós já vimos aqui uma situação humanamente impossível, nós vimos a estratégia de Deus para a conquista e a vitória,
E nós vamos ver agora, em último lugar, já estou concluindo, versículo 15 ao 17, e depois o versículo 20 e o 21. Veja o que é que diz. No 7º dia madrugaram, ao subir da alva da mesma sorte, rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe a prostituta e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. E o versículo 20 e o 21 diz: gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas, tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado o grande grito, ruíram as muralhas e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente ao fio da espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, tanto bois como ovelhas e como jumentos. Nós podemos ver aqui a vitória sobrenatural de Deus. É interessante. Durante 6 dias, Josué disse: olha, fique em silêncio, não é nem para vocês falar nada. Mas no 7º dia, quando eu disser para gritar, é para gritar. Aí vocês verão a vitória sobrenatural de Deus para nós que somos o seu povo. E eu acho interessante, amados, é que aqui no versículo 17 diz: porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver, somente viverá Raabe a prostituta. Quem foi Raabe? Raabe nós sabemos, foi ela quem acolheu os espias, antes de eles atravessarem o Jordão, né? E tantas outras coisas que fizeram. Ela acolheu os espias e Deus poupou a vida dela só por isso. E nós sabemos que depois Raabe se converteu e Deus salvou ela e toda a sua família. Depois ela veio fazer parte da árvore genealógica do Senhor Jesus Cristo. Raabe casou com Salmão depois. Salmão e Raabe gerou Jessé. Depois de Jessé veio Davi e aí descende o Cristo. Que maravilha, amados. Como Deus pega aqueles que estão no lamaçal do pecado e coloca na história do povo de Deus. Assim Ele fez comigo e fez conosco e continua fazendo com muitas pessoas. Seja ela quem for, uma prostituta ou qualquer outro que esteja no lamaçal do pecado, Deus transforma, Deus muda e coloca eles na sua história. Mas, meus irmãos, nós podemos ver aqui a vitória sobrenatural de Deus. Só foi poupado quem? Raabe e a sua família. O resto, Deus mandou destruir tudo. Desde velhos, a adultos, a crianças, a todos os animais. Matem tudo. Irmãos, e Deus mandando fazer, tem que fazer. Quando obedecemos com fé, Deus age de forma poderosa e traz conquistas de forma sobrenatural. Podemos ver aqui o grito da fé e o agir de Deus. No versículo 20, o povo gritou com grande grita, após 7 voltas é ao 7º dia, e Deus derrubou o quê? As muralhas de Jericó. O muro caiu, diz o versículo 20, e subiu o povo à cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. Então, a promessa de Deus se cumpriu. O impossível aos olhos humanos aconteceu. Por isso, que toda a conquista foi feita sob a direção divina, não pelo braço humano. Deus queria que o povo soubesse que a vitória veio por meio dele, e só ele tem o poder para nos conceder vitória, conquistas perante os obstáculos da nossa vida.
E os irmãos perceberam aqui também uma coisa? No capítulo 2, ou melhor, no versículo 2, né, Deus disse a Josué: Josué, olha, te entreguei na tua mão. Mas não tinha acontecido ainda. E os irmãos observaram aqui que o grito, que é o louvor pela vitória, vem antes das muralhas caírem. O louvor pela vitória precedeu o milagre. O grito da fé derrubou as muralhas que a força humana jamais poderá ou poderia derrubar. Eu fiquei pensando aqui a forma de Deus, né? Isso é uma coisa que eu pensei. Eu creio que Deus mandou o povo gritar para os moradores de Jericó saber que Deus ele é poderoso, que para derrubar a muralha mais fortificada daquela época, apenas com um grito que ele ordene, cai. Porque antes do grito não derrubou a muralha. E Deus disse, Josué disse, agora grita. E Josué disse ao povo, gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Gritem. E no versículo 20 diz, gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram a trombeta. Toca as trombetas e gritem. Eu quero só isso. E vocês vão ver a coisa acontecer. Deus poderia, né, ter vindo ali com fogo do céu, né, ter derrubado, como consumiu Sodoma e Gomorra, mas Deus disse, não, vai ser pelo grito, e o grito do meu povo, para saber que existe Deus em Israel. E esse é o Deus, amados, que nós servimos. Ele mandando, devemos fazer. O que era uma barreira, virou um testemunho para todas as nações. O que era impossível, se tornou uma conquista. Assim como a pedra que impedia o sepulcro, e foi removida, e Cristo ressuscitou, nenhuma muralha ou qualquer outra coisa resiste à ordem divina. Deus mandando, vai acontecer. Pode ser muralha, pode ser pedra no sepulcro, pode ser qualquer coisa, vai acontecer. Quando Deus age, o impossível se curva e a conquista se estabelece. Devemos dar glória a Deus por cada muralha derrubada em nossas vidas. Reconheçamos que sem Ele nada poderia acontecer em nossas vidas sem o seu agir em nossas vidas. A glória das conquistas e das vitórias em nossas vidas é de Deus. E a alegria dessas conquistas é nossa. Aí glorificamos a Deus. Deus trabalha no tempo dele. Devemos continuar obedecendo, mesmo sem ver os resultados imediatos. Ele falando, Ele prometendo, Ele vai cumprir, vai acontecer. Então, amados, quero concluir dizendo o seguinte: a vitória pela fé em Jericó é a prova de que Deus é especialista em derrubar, muralhas. A fé e a obediência são as nossas armas. A glória da vitória é tão somente do Senhor. Qual é a muralha, que você está enfrentando hoje? Qual é o obstáculo que você está enfrentando hoje? O que eu tenho a dizer apenas, pelo que nós vimos aqui no texto, é que marchemos pela fé, mesmo que pareça estranho, perseveremos, ainda que nada mude, e quando chegar a hora, adoraremos com fé, porque Deus fará
que esses obstáculos desapareçam ou sejam derrubados. Como nós vimos, o povo gritou, Deus agiu e a muralha caiu. E assim também será conosco, se continuarmos confiando pela fé, obedientemente a este grande e maravilhoso Deus. Então, amados, esta é a palavra de Deus que Deus colocou no meu coração para as nossas vidas nesta noite. Deus abençoe a todos, Deus nos conforte, Deus aumenta a nossa fé, porque Deus tem cuidado de nós e Ele continuará cuidando de nós. Ele vai continuar nos fortalecendo, mesmo quando parecemos que estamos fracos. Paulo pediu a Deus 3 vezes para que retirasse aquele espinho da carne dele. E Deus disse: não, Paulo, eu não vou tirar, porque o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Eu sei o tempo certo. Eu sei quem você é. Ele sabe, amados, quem eu sou, e sabe cada um dos irmãos que estão aqui, que estão me ouvindo na internet, conhece cada um de nós individualmente. Mas Ele age em nós, por meio de nós, e como Ele quer agir em nossas vidas. Porque nós somos o povo de Deus. Olhe que ali tinha um líder, que era Josué, tinha os sacerdotes e tinha também o povo. Assim também a igreja, amados. Ore pelos seus pastores, ore pelos presbíteros, ore pelos diáconos, ore por toda outra liderança, qualquer outro departamento da igreja, para que cada vez mais vivamos a unidade e o vínculo da paz do Espírito Santo em nossas vidas. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém.